Olá! Na nossa aula de Ciência e Política, nós iremos falar hoje de partidos políticos na nossa aula 4. O partido político é uma organização formada por pessoas que, motivadas por ideais e interesses comuns, os mesmos tensionam observando normalmente os meios legais, conquistar o poder que neles se conservarem, visando a efetivação dos seus objetos de acordo com Bonavides. Agora nós vamos falar do outro ponto importante, da resistência à criação dos partidos políticos. A primeira e a mais fundamental resistência histórica à criação dos partidos políticos vem, teórico do poder político absoluto, Thomas Hobbes via os partidos como fonte geradora de sedução e violência, sendo os verdadeiros responsáveis pelo ódio e violências sociais. Em relação à classificação dos partidos políticos, Max Weber divide os partidos políticos em dois grupos, partidos de patronagem e os partidos ideológicos. Vamos compreender o que é o partido de patronagem e depois o de ideológicos? No partido de patronagem, o objetivo é galgar o poder a fim de satisfazer meros interesses das posições políticas e de vantagens materiais, notadamente empregos públicos para os correligionários e beligerantes. Nos partidos ideológicos, a tônica de sua ação está em transformar a estrutura estatal e social com base em concepções de cunhos filosóficos. Nomes influentes da história da política, como Abraham Lincoln, John Marshall e John Adams, se posicionaram contra instituições de partido, vendo-os como causa de constante perigo para a ameaça da unidade da comunidade política e subsistência do próprio regime democrático. No capítulo 10 da obra intitulada Federalista, não se poupou palavras duras sobre o que se chamou de violência das facções, tratando como um vício-perigo e tendência da formação de partidos. Para ele, as facções ou os partidos são dirigidos por homens dominados pelos impulsos de paixões contrárias ao direito dos outros cidadãos e ao interesse constante e geral da sociedade. Nós vamos agora ver as principais formas de governo e Estado. O Estado composto, a federação, dois ou mais estados se unem formando um único estado soberano. Não há hierarquia ou subordinação entre as partes, que mantém autonomia para atuar segundo as competências definidas pela Constituição, havendo controle judicial do Pacto Federativo. A descentralização política com a representação das unidades no Poder Legislativo Nacional, ou seja, o Senado, a renunciarem à sua soberania para formar um novo Estado. As unidades perdem o direito de sucessão. Supremo, território material, limite espacial sobre o qual recai a soberania em um Estado, e o povo, ou seja, pessoal, pessoas vinculadas juridicamente ao Estado. Formas de Estado. Estado unitário, vamos conhecer cada uma? O Estado unitário só existe uma única fonte de direito no âmbito nacional, estendendo-se uniformemente sobre todo o seu território. Por exemplo, França e Itália. Estado composto é a reunião de dois ou mais estados sobre o mesmo governo, formando uma união, a antiga União Soviética. Estado federado, há uma reunião de vários estados que formam a federação, por exemplo, Brasil e os Estados Unidos. Forma de governo de classificação de Aristóteles. Classificou em três: monografia, aristocracia e democracia. Vamos ver o conceito primeiramente de monocracia, modelo de governo em que o poder está nas mãos de uma só pessoa, sendo seu meio mais comum a monarquia absoluta, ou seja, existe um monarca, um rei, que detém todo o poder estatal, monopolizando, de tal maneira que sua fonte se sobrepõe a qualquer outro órgão público, seja seu maior expoente foi o Luís XIV na França. A distorção desse modelo se dá por meio da ditadura, que será objeto de estudos da forma de governo de forma impura. Agora vamos ver um outro conceito de Aristóteles: aristocracia. Aristocracia é o governo formado por diversas pessoas pertencentes ao mesmo grupo social. O mesmo detém o poder, sendo que esse grupo de pessoas seria formado por poucos detentores de condições mais favoráveis, formando uma elite governante. Nesse modelo não se fere os princípios da democracia, podendo coexistir com ela, conforme veremos mais adiante. Sua forma impura é a oligarquia, segundo a classificação de Aristóteles. Vamos ver agora a democracia. Teoricamente falando, democracia é um regime de governo em que o poder toma as mais importantes decisões políticas está com os cidadãos, direta ou indiretamente, por meio de representantes eleitos
Isso é o que está no papel e também maquiado pelos bastidores para ser mostrado ao povo. Mas qual será a verdadeira democracia? A forma como a democracia funciona na prática, ou então diversa, resultando num conceito abraçado por diferentes regimes políticos, sujeito a interpretações distintas e com alcance variável, contudo, o modelo mais próximo da gênese do conceito refere-se ao governo do povo. Assim, nós vamos entender que a democracia é uma forma de governo assente no consentimento popular, permitindo aos cidadãos participar nas decisões políticas ou eleger seus representantes aos órgãos governamentais. Vamos conhecer agora a democracia direta. Existem várias formas de democracia na atualidade, porém as mais comuns são a direta e indireta. Democracia direta, algumas vezes chamada de democracia pura, onde o povo expressa sua vontade através do voto direto em cada assunto particular. A democracia indireta, o povo, através do plebiscito, referente a outras formas de consultas populares, pode decidir diretamente sobre assuntos políticos ou administrativos da cidade, estado, país. Não existe intermediários, ou seja, deputados, senadores, vereadores. Esta forma não é muito comum na atualidade. Democracia indireta. No sistema de democracia indireta ou democracia representativa, os cidadãos elegem representantes, os quais são responsáveis pela tomada de decisão em seu nome. Este é o processo mais comum de tomada de decisão nos governos democráticos e, por isso, é também chamado de mandato político. A democracia semidireta. O termo democracia direta também é usado para descrever sistemas mistos, em que a democracia direta ou indireta coexistem. Seu nome mais correto é democracia semidireta. Nestes sistemas, além da existência de representantes eleitos que tomam a maior parte das decisões em nome dos cidadãos, este também tem a oportunidade de influenciá-las através de iniciativas populares, plebiscitos referentes, ratificação de decisões de representantes. Leia o seu material e acompanhe nosso próximo vídeo aula. Até mais!